Olá pessoal, dando início à resolução da prova do TJ de São Paulo, prova de 2018. Vamos à primeira questão. Ontem, os ciclistas Afonso e Bernardo iniciaram os respectivos treinamentos, feitos em uma mesma pista, exatamente no mesmo horário, às 8h12. Ambos percorreram a pista no mesmo sentido, sendo que Afonso partiu de um ponto P dessa pista e Bernardo partiu de um ponto Q, situado 1,26 km à frente de P. Por determinação do técnico, no treinamento desse dia, ambos mantiveram ritmos uniformes e constantes. Afonso percorreu 420 metros a cada 1 minuto e 20 segundos e Bernardo percorreu a cada 1 minuto e 20 segundos 80% da distância percorrida por Afonso. Nessas condições, Afonso alcançou Bernardo às... Essa linha vai representar a nossa pista de corrida. O ponto P representa o ponto de partida de Afonso e o ponto Q representa o ponto de partida de Bernardo. Lembrando que ambos percorreram a pista no mesmo sentido. Então, nós vamos considerar que ambos correram para o lado direito. Vejam que Afonso ele vai sair atrasado em relação a Bernardo. E essa diferença aqui, a questão informa que é igual a 1,26 km. E 1,6 km é a mesma coisa que 1.260 metros. Agora nós vamos analisar o seguinte. Afonso ele percorreu 420 metros a cada 1 minuto e 20 segundos. E Bernardo percorreu a cada 1 minuto e 20 segundos 80% da distância percorrida por Afonso. Ou seja, a velocidade de Bernardo é 80% menor que a velocidade de Afonso. Então, claramente aqui, como Bernardo está na frente e Afonso corre mais rápido, em algum momento aqui, o Afonso vai encostar no Bernardo, né? Nosso objetivo aqui é calcular exatamente isso. Quando que Afonso alcançou Bernardo? Em qual horário? Então, Afonso ele percorre 420 metros a cada 1 minuto e 20 segundos, é equivalente a 80 segundos. Já Bernardo, ele percorre 80% disso. 80% de 420 a cada 80 segundos. E 80% de 420 eu já fiz na calculadora para adiantar o nosso lado, mas a continha é bem simples. É 336 metros. Então, Afonso percorre 420 metros a cada 80 segundos e Bernardo 336 metros a cada 80 segundos. Então, a diferença é de 84 metros a cada 80 segundos. Como o nosso objetivo é calcular o tempo que ele demora para tirar a diferença de 1.260 metros, e ele tira uma diferença de 84 metros a cada 80 segundos, eu posso utilizar a regra de 3 simples. Tem duas grandezas, metros e segundos. Então,
84 metros a cada 80 segundos. 1.260 metros, x segundos. Claramente, quanto maior o tempo, maior a distância, eu multiplico em x. 84x é igual a 80 vezes 1.260. 84x é igual a 80 vezes 1.260, é igual a 100.800. X é igual a 100.800 dividido por 84. X é igual a 1.200 segundos. E 1.200 segundos é igual a 20 minutos. Por quê? Porque se eu dividir 1.200 por 60, isso é igual a 20. Lembrando que eu dividi por 60 porque 1 minuto tem exatamente 60 segundos, né? Conclusão. Como eles iniciaram o percurso às 8 horas e 12 minutos e Afonso alcançou Bernardo após 20 minutos, eu posso concluir que eles se encontraram às 8 horas e 32 minutos. Exatamente 8 horas e 12 minutos mais 20 minutos. E 8 horas e 32 minutos é a letra A. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do TJ de São Paulo 2018, vamos à próxima questão. No posto alfa, o custo para o consumidor de 1 litro de gasolina é de R$ 3,90 e o de 1 litro de etanol é de R$ 2,70. Se o custo de 1 litro de uma mistura de quantidades determinadas desses dois combustíveis é igual a 3,6, então o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura é igual a... Aqui é o seguinte, pessoal, eu tenho o custo do litro de gasolina e o custo do litro de etanol. E também o custo do litro de uma mistura desses dois combustíveis. Só que esse custo ele depende da proporção de gasolina e etanol que eu tenho nessa mistura. Neste caso, nós deveríamos fazer, então, uma média ponderada de acordo com a proporção de gasolina e de etanol. E o nosso objetivo é calcular o número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura. Nós resolveremos a questão da seguinte forma. Nós vamos fazer uma simulação para a fabricação de 1 litro da mistura. Eu vou considerar que nessa fabricação eu vou utilizar X litros de gasolina e, é claro, 1 menos X litros de álcool. Como nós sabemos o preço do litro de cada um dos componentes, nós temos o seguinte: R$ 3,90, que é o preço do litro de gasolina, vezes a quantidade de litros de gasolina, mais R$ 2,70, que é o preço do litro de álcool, vezes
a quantidade de litros de álcool, que é 1 menos x. Isso é igual a R$ 3,06, que é o preço do litro da mistura. Então, 3,90 vezes x é 3,9x, mais 2,70 vezes 1, 2,7, e 2,70 vezes menos x, que é menos 2,7x, que é igual a 3,06. 3,9x menos 2,7x, isso é igual a 1,2x, que é igual a 3,06. O 2,7, eu posso passar para o lado direito, negativo, né? Então, menos 2,7. 1,2x é igual a 3,06 menos 2,7, isso é igual a 0,36. X é igual a 0,36 dividido por 1,2. X é igual a 0,3 litro. Agora ficou fácil, né? Se para 1 litro da mistura eu gastei 0,3 litros de gasolina, então para 40 litros da mistura, eu gastei 40 vezes 0,3. 40 vezes 0,3 é igual a 12 litros. E 12 litros é a resposta E. Muito bem, pessoal, vamos à próxima questão do TJ de São Paulo 2018. Um investidor adquiriu um terreno por R$ 74.000. Algum tempo depois, o terreno foi vendido e o lucro obtido pelo investidor foi igual a 20% do valor da venda. Se esse investidor conceitua lucro como sendo a diferença entre os valores de venda e de compra, então o lucro obtido por ele nessa negociação foi de... Bom, pessoal, a questão informa que o terreno foi vendido e o lucro obtido foi igual a 20% do valor da venda. Eu posso chamar de x o valor da venda. Como ele adquiriu o terreno por 74 e o lucro foi de 20% sobre o valor da venda, eu tenho que x vezes 0,8, né, que é 80%, é igual, então, a R$ 74.000. Daí, x é igual a 74.000 dividido por 0,8. X é igual a 74.000 por 0,8, isso é igual a R$ 92.500. Ou seja, o terreno foi comprado por 74.000 e foi vendido por R$ 92.500. Só que o investidor está dizendo aqui que ele conceitua lucro como sendo a diferença entre os valores de venda e de compra. Então, o lucro obtido por ele nessa negociação foi de... Basta calcular a diferença. R$ 92.500 menos 74.000. E 92.500 menos 74.000 é igual a R$ 18.500.
E R$ 18.500 é a letra C. Muito bem, pessoal. Continuando a resolução da prova do TJ de São Paulo, vamos à próxima questão. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia em um trecho de X quilômetros possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos disponíveis para a sinalização desse trecho. E, com base nessa quantidade, constatou que, se colocar um número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Se a razão x sobre y é de 3:52 nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a... Primeira coisa, nós vamos identificar aqui as nossas incógnitas. X representa o tamanho do trecho a ser recapeado, tamanho em quilômetros. Y representa a quantidade de balizadores disponíveis. E N representa a quantidade de balizadores a cada quilômetro. Agora nós analisaremos as duas situações. Então, na primeira situação, a concessionária, se ela colocar um número N de balizadores a cada quilômetro, ela precisará adquirir mais 40 unidades. Então, a quantidade de balizadores disponíveis é igual à quantidade N de balizadores a cada quilômetro, ou seja, N vezes X, que é a quantidade de quilômetros, ela precisará adquirir mais 40 unidades. Então, isso é igual a menos 40. Por quê? Porque faltaram 40 unidades. Na segunda situação, porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Então, da mesma forma, quantidade de balizadores disponíveis é igual a N-4 balizadores a cada quilômetro. Neste caso, sobrarão 20 unidades, então, mais 20. Vejam que nós temos aqui uma equação, equação 1, e a equação 2. Claramente aqui nós temos um sisteminha de equações do primeiro grau, um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Então não deve ser difícil de resolver. Neste caso eu tenho os dois igualados a y. Então nós podemos igualar as duas expressões, porque se isso aqui é igual a y e isso aqui é igual a y, eu posso concluir que isso é igual a isso. Eu tenho, então, nx menos 40 é igual a n menos 4 x mais 20. Nx menos 40, n vezes x é nx, menos 4 vezes x, que é 4x.
mais 20. Nx do lado esquerdo e Nx do lado direito, eles se anulam. Nós temos menos 40 igual a menos 4x mais 20. Agora eu posso passar o menos 4x para o lado esquerdo. Ele passa a ser 4x, que é igual a 20. E o menos 40 para o lado direito, que passa a ser mais 40. 4x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 4. X é igual a 15. Então, o trecho é de 15 km. Agora que nós já calculamos que o trecho é de 15 km, nós utilizaremos uma outra informação, que é a de que a razão x sobre y é de 3 para 52. Então, x sobre y é 3 para 52. Eu já sei que x é igual a 15. Então, 15 dividido por y é igual a 3 sobre 52. Eu tenho aqui uma igualdade de duas frações. Eu posso multiplicar em x. Eu vou ter, onde eu terei 3y, que é igual a 15 vezes 52. 3y é igual a 15 vezes 52 é igual a 780. Daí, y é igual a 780 dividido por 3. Y é igual a 260 balizadores. Esta é a quantidade de balizadores disponíveis. E 260 é a letra B. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do TJ de São Paulo, vamos à próxima questão. Um estabelecimento comercial possui 4 reservatórios de água, sendo 3 deles de formato cúbico, cujas respectivas arestas têm medidas distintas em metros e um com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, conforme ilustrado a seguir. Sabe-se que, quando totalmente cheios, a média aritmética dos volumes de água dos 4 reservatórios é igual a 1,53 metros cúbicos, e que a média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos somente é igual a 1,08 metros cúbicos. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura do reservatório com a forma de bloco retangular indicado por H na figura é igual a... Bom, a questão aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos um estabelecimento comercial que possui 4 reservatórios de água, sendo que 3 deles de formato cúbico. Porém, a questão não informa a medida das arestas desses cubos. A questão só nos informa as arestas do 4º reservatório, que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, que é o paralelepípedo representado aqui na figura, cujas medidas são 1,6 metros, 1,2 metros e H. H é a medida desconhecida. Então, nós vamos fazer o seguinte. Reservatório 1. Eu vou considerar que ele é um cubo de aresta X, ou seja, volume igual a x ao cubo. Reservatório 2.
cubo de aresta y, ou seja, volume igual a y ao cubo. Reservatório 3, cubo de aresta z, ou seja, volume igual a z ao cubo. E, finalmente, reservatório 4, que é o reservatório em formato de paralelepípedo. Neste caso, volume igual a 1,6 vezes 1,2 vezes H. A questão informa que, quando totalmente cheios, a média aritmética dos volumes de água dos 4 reservatórios é igual a 1,53 metros cúbicos. Então, vamos tirar a média aritmética dos 4 reservatórios. X ao cubo, que é o volume do primeiro, mais y ao cubo, que é o volume do segundo, mais z ao cubo, que é o volume do terceiro, mais o volume do quarto, que é 1,6 vezes 1,2 vezes H. 1,6 vezes 1,2 eu já vou escrever aqui que é igual a 1,92 H. Como são 4 reservatórios, é tudo isso dividido por 4, né? Média aritmética. Isso é igual a 1,53 metros cúbicos. Então, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 1,92H é igual a 1,53 vezes 4. Eu passei aqui o 4 que estava dividindo, ele passou para o lado direito multiplicando. Daí, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 1,92H é igual a 6,12. Isolando o volume dos 3 primeiros, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo é igual a 6,12 menos 1,92H. Agora nós utilizaremos a informação de que a média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos somente é igual a 1,08 metros cúbicos. Então, somente os 3 reservatórios cúbicos eu tenho a média aritmética deles, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo, tudo isso dividido por 3, é igual a 1,08. Daí, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo é igual a 1,08 vezes 3. Daí, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo é igual a 1,08 vezes 3 é igual a 3,24. Percebam que nós isolamos x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo nas duas equações. Então, eu posso concluir
que 6,12 menos 1,92H é igual a 3,24. Então, 6,12 menos 1,92H é igual a 3,24. Daí, menos 1,92H é igual a 3,24 menos 6,12. Então, menos 1,92H é igual a menos 2,88, que é 3,24 menos 6,12. Menos com menos, eu posso passar tudo para o sinal positivo. Daí H vai ser igual a 2,88 dividido por 1,92. E 2,88 dividido por 1,92 é igual a 1,5, no nosso caso, metros, né? Então, deste modo, é correto afirmar que a medida da altura do reservatório com a forma de bloco retangular, indicada por H na figura, a altura H, é igual a 1,5 metros. Resposta correta, letra D. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova do TJ de São Paulo, vamos à próxima questão. Inaugurado em agosto de 2015, o Observatório da Torre Alta da Amazônia é um projeto binacional Brasil-Alemanha que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, dentro da Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Uamatã, a Torre Ato tem 325 metros de altura e é a maior estrutura de pesquisa desse tipo em florestas tropicais no mundo. Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo e admita que o cabo tensionado, fixado no solo a uma distância de 75 metros da base da torre, esteja preso à torre em um determinado ponto, cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a... Aqui, pessoal, na figura nós temos a torre Ato, que é essa torre localizada na Amazônia, que mede 325 metros de altura. E a título de curiosidade, ela é maior que a Torre Eiffel, que mede 324 metros, e que o Cristo Redentor, que mede 38 metros apenas. A questão informa que tem um cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base, e ele está preso à torre em um determinado ponto cuja altura em relação ao solo é igual a 100 metros. Então, seria esse cabo aqui, né? 75 metros da base e a uma altura de 100 metros. Nós vamos ampliar essa figura. Seria mais ou menos isso aqui. Aqui é a torre, esse é o cabo, e esse lado do triângulo representa o solo. Percebam que a questão ela informa que a torre está posicionada perpendicularmente ao solo. Então, nós temos um triângulo retângulo, onde nós conhecemos o lado de baixo, porque o cabo está fixado no solo a uma distância de 75 metros, e também esse lado, porque o cabo está preso na torre a uma altura de 100 metros. E o nosso objetivo aqui é muito simples, é calcular o comprimento desse cabo.
ou seja, é o comprimento x. Triângulo retângulo, eu conheço dois lados e o objetivo é descobrir o terceiro, mole, né? Teorema de Pitágoras. X, no nosso caso, é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 100 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 75 ao quadrado, que é o outro cateto. X ao quadrado é igual, 100 ao quadrado é igual a 10.000, mais 75 ao quadrado é igual a 5.625. X ao quadrado é igual a 10.000 mais 5.625. Isso é igual a 15.625. X é igual a raiz de 15.625. Daí, x é igual a 125 metros. 125 metros é a letra B.